Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com mais notícias e tivemos uma grande novidade finalmente sobre a venda da SAF do Vasco para a Crefisa. Tivemos atualizações importantes e o negócio esquentou demais, cara. Está acontecendo reuniões constantes entre o presidente da Crefisa, José Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e também o Vasco. Vamos falar tudo desse assunto aqui agora para vocês. Finalmente, pode estar um passo de acontecer, quem sabe, a tão sonhada venda da SAF. Você vai entender como que está essa situação. Vamos falar também do jogo contra o Fluminense, o que aconteceu na situação do Verratti com o Fernando Diniz lá no jogo contra o Atlético Mineiro. Tivemos novidades sobre esse assunto. Também vamos falar de reforço. Muita coisa para a gente falar agora. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais quem está se inscrevendo aí. Bom, pessoal, visando já quinta-feira, o elenco do Vasco já se representou, começou os treinamentos lá no CT Moacir Barbosa, pensando já no clássico diante do Fluminense na Copa do Brasil, onde o Vasco tem ainda chance, claro, por que não, de ser campeão da Copa do Brasil, por mais que hoje o Fluminense seja muito favorito no confronto, ainda dá para sonhar, né? Esse vem sendo aí meio que o discurso entre os torcedores vascaínos. Muitos, claro, não acreditam mais nessa equipe do Vasco devido ao fraquíssimo desempenho e outros levam sempre pelo lado da paixão, o lado da emoção, de empurrar, de tentar fazer o Vasco ainda acreditar que é possível, né? Com certeza, cara, o cenário é muito difícil, é um cenário complicado, é um cenário desfavorável, muito desfavorável, onde o Vasco não consegue competir mais. Esse é o cenário, o Vasco não consegue mais competir, só que a gente tem fé ainda, né? A gente tem fé que pode acontecer um milagre, vai que acontece alguma coisa, né? Mas brincadeiras à parte, a gente espera que o Vasco faça um jogo de excelência, porque se não fizer, não vai ganhar a Copa do Brasil, não vai sequer passar do primeiro jogo. Porque o primeiro jogo é um jogo chave para o Vasco aí seguir vivo ainda na Copa do Brasil. Porque se foi goleado no primeiro jogo, acabou. Se ganhar, ainda nada acabou, cara. Se o Vasco vencer o primeiro jogo do Fluminense, não tem nada confirmado ainda. Esse time é capaz de tudo. De perder, de ganhar, de empatar, de tomar goleada, de aplicar goleada. Ele é capaz de tudo. Por isso que não vamos entrar no oba-oba se vencer o primeiro jogo. Pés no chão, humildade, para não acontecer o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. O salto estava tão alto que o Vasco caiu lá de cima e conseguiu se perder totalmente, né? Ninguém sabia onde estava mais. Se estava de férias, se estava na segunda divisão, se ainda tinha chance de Libertadores. Estava tudo confuso, né? E com certeza hoje a situação é diferente. Hoje é mata-mata. Hoje é guerra, entendeu? O Vasco tem que ver isso na quinta-feira. Se não fizer assim, se não entrar com sangue nos olhos, nem adianta entrar em campo. Se entrar como jogou nos últimos jogos, nem adianta entrar em campo. Entrega logo o Fluminense, WO, torcedor do Vasco sofre menos. Se for entrar como bando de covarde, se entrar como homens, honrando isso aqui, meu amigo, ó, essa cruz, vai ter que dar a vida dentro de campo, mostrar por que eles estão na semifinal da Copa do Brasil, querendo voltar à Libertadores e conquistar esse título tão importante para a história do clube. E falando do futebol, tivemos um problema entre Verratti e Fernando Diniz no jogo contra o Atlético Mineiro ontem. Segundo o jornalista Bruno Murito, que assistiu o podcast do GE Vasco, que teve hoje à tarde, ele deixou claro que o problema entre Diniz e Verratti foi resolvido no vestiário no jogo contra o Atlético Mineiro, assim que acabou o jogo. Tudo foi resolvido. Isso não foi levado adiante. Claramente, o Pirata ficou muito indignado. As informações dão conta que o Verratti ficou indignado não somente com a substituição, mas também com a péssima fase que ele vive. Entendeu? Do momento atual. Muitos se apegam que o Diniz também quis dar uma poupada no Verratti. Eu não consigo entender desse lado. Porque é um jogador que é reserva. Ele não está desgastado. Entendeu? Está descansado aí. Entrou muito pouco nos últimos jogos, né? E certamente a irritação dele naquele momento foi com o treinador, sim. Foi com a substituição. Porque ele saiu revoltado de campo. Só que isso não vai ser levado adiante. Acabou, foi resolvido. Entre Verratti e Fernando Diniz. Como homens, como tem que ser. Não tem que ser passado para ninguém, além do que aconteceu ali no campo. Resolve, acabou, bola para frente. Um jogo muito importante na quinta-feira. O Diniz continua ainda como técnico do Vasco. Infelizmente,
A gente não quer ele como técnico do Vasco, mas ele está como técnico do Vasco e ele é o técnico do Vasco. E agora que só resta a gente é o quê? Apoiar. É a única coisa que resta. Se ganhar, vamos comemorar pra caralho, vamos curtir demais. Vamos curtir muito, muito mesmo essa vitória, esse título. Mas se perder, cara, não pode ser tudo terra arrasada. Tem que ter inteligência para a próxima temporada, trocar o treinador por um treinador muito melhor. Não adianta trocar o Diniz por um do nível do Fábio Carilli, entendeu? Trazer um Thiago Carpini da vida. Tem que trazer um treinador de ponta, treinador caro, para pagar 1,5 a 2 milhões por mês para esse treinador. Se não trouxer, não vai ter comando na próxima temporada. Entendeu? Tem que ter comando, tem que ter treinador experiente, nem que seja estrangeiro. A gente não, o Vasco não costuma trazer tantos técnicos estrangeiros. Quando traz Ricardo Sapinto, traz o Boina, né? Acertou no Ramon Dias, mas no ano seguinte já não foi tão bem, foi demitido, saiu obrigado do Vasco, problemas na justiça. Mas era um técnico até então dito de ponta, né? Mas o Vasco precisa trazer um treinador, na minha opinião, com pulso firme. Um treinador que vai colocar ordem nessa casa, nesses jogadores mimados. Isso se não ganhar a Copa do Brasil. Porque se ganhar, pode preparar que o Diniz vai ter quase um contrato vitalício com o Vasco, porque o Pedrinho vai falar para todo mundo. Eu sempre banquei o Diniz. O Diniz vai sair cuspindo o marimbondo em quem criticou ele, e quem pedia a demissão dele, né? Com certeza. Eu quero ver esse cenário, pô. Eu quero ver o Vasco campeão. Eu quero ver esse cenário, eu quero ver o Pedrinho aí mostrar que ele estava certo, que o Diniz estava certo. Eu quero ver isso, porque eu quero ver o Vasco campeão acima de qualquer outra coisa. Não é porque o Diniz está lá no Vasco que eu vou torcer contra o Vasco, pô. Tá louco? Jamais. O que eu quero é ver o Vasco levantar esse título, voltar a Libertadores. Entendeu? E lógico, vender a SAF, que é o que eu mais quero pro Vasco. Claramente aí, vamos torcer para que dê tudo certo, para que o elenco esteja fechado, realmente, nesse momento importantíssimo. Não tem uma grande mobilização, ainda. O torcedor está ressaqueado, o torcedor está sofrido, está golpeado pelo que aconteceu, com o que esse elenco fez com a gente. Não existe essa corrente tão forte como já foi em outros momentos, entendeu? O torcedor apoia, mas está com muito pé atrás, entendeu? O torcedor está lá, esgotou sua parte destinada, vai estar lotado o Maracanã, só que ao mesmo tempo está com o pé atrás, entendeu? Mas o que a gente tem que fazer agora é só torcer, meu amigo. É só torcer, é o que resta aí. Como eu falei, o Diniz segue no Vasco, ele continua até ser eliminado da Copa do Brasil. Se for eliminado, as informações que a gente tem, segundo o VDG Cast, a gente até falou mais cedo, ele será demitido, ele não vai continuar para a próxima temporada, só em caso de título ou talvez uma campanha que o Vasco perca no detalhe, num pênalti ali perdido, ali nos pênaltis na final, alguma coisa assim, fora da curva, para ele não ser demitido. Se ele conquistar o título, como eu falei, deve ficar por muitos anos ainda no Vasco, né? E com certeza aí, vamos torcer bastante. Para esse jogo aí, devemos ter força máxima, exceto o Lucas Piton. Se teve especulação de que ele poderia até mesmo tentar recuperar para o jogo da volta contra o Fluminense, cara, tentei buscar mais informações, eu vi no Zé Colmeia, para deixar bem claro aqui onde eu vi isso. Vi lá no perfil do Zé Colmeia no Instagram, procurei mais informações, não tive nenhuma confirmação mais concreta sobre esse assunto aí. E aparentemente o Pumita vai ser o titular até o final da temporada aí na lateral esquerda, exceto se ele falhar muito, né? E ter que jogar com o Vitor Luiz, que foi muito mal no jogo contra o Atlético Mineiro. O Diniz não confia tanto também no Leandrinho, aí vai ficar bem complicado, né? Vai ter que talvez improvisar um Lucas Freitas ali, jogar com 3 zagueiros. Lucas Freitas na lateral, o Robert Renan de lateral, Lucas Freitas na zaga. Alguma coisa ele vai ter que fazer se o Pumita for muito mal nesse primeiro jogo. Mas aparentemente o Vasco entra em campo aí com o que tem de melhor, cara, à disposição. Léo Jardim, PH, que ganhou a bola de prata, a gente vai falar desse assunto daqui a pouco. Também aí a zaga com Cuesta, Robert Renan e também Pumita na lateral esquerda. O meio campo, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, o ataque, Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gomes. Esse é o Vasco de quinta-feira contra o Fluminense. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar. Na minha opinião, 1-1 esse primeiro jogo. 1-1 pro Vasco, meu amigo. Porque 1-1 é pro Vasco, não pro Fluminense, né? Tomara que o Vasco consiga a classificação do segundo jogo aí e vá vivo pro segundo jogo. É o primeiro ponto a se apegar. O Vasco tem que ir vivo pro segundo jogo, o jogo de volta.
Bom, e já que a gente acabou de falar aí do Paulo Henrique que ganhou a bola de prata lá da ESPN, que era antigamente da revista Placar, nem sei se é ainda, mas ele ganhou esse prêmio como o melhor lateral direito do campeonato. Infelizmente, o Ryan acabou perdendo um prêmio que era do Ryan, foi tirado da mão do Ryan para dar para um jogador que ficou mais de 50% da temporada lesionado. Impressionante. Impressionante o crime que cometeram com o Ryan. Vindo da ESPN, esperar o quê, né, cara? O canal mais mulambo que existe, cara. Por isso que eu não assisto praticamente nada nesse canal, só os jogos do Arsenal, porque só passa lá. E também a Champions League passa na TNT, mas Premier League eu só assisto lá, porque eu acompanho o Arsenal. Infelizmente tem que assistir lá, entendeu? É um canal horroroso. Olha a premiação dos caras. Pô. Ah, mas foi fulano, ciclano que votou. Beleza, velho. Mas o jornalista tem que dar voto, pô. Entendeu? E não votaram no Ryan. O Ryan foi a revelação do campeonato. Não ganhou o prêmio de revelação. Ganhou um jogador do Palmeiras que deu 2 ciscadas, nem gol quase fez no campeonato. E ganhou revelação do Campeonato Brasileiro, pô. E o Ryan, velho. Ah, joga no Vasco. Tá explicado, né? Tá explicado, né? A cor da camisa do Ryan faz a diferença na hora da escolha. Acho que por pouco eles não colocaram ali o Danilo de lateral direito, né? Improvisado no lugar do PH, né? Por pouco, né? Não duvido nada que por pouco. Né? É assim que funciona, cara. O sistema é podre, o sistema é essa porcaria aí, sempre. Jogadores que foram levados em consideração fraco desempenho do Vasco, mas eles não levaram em consideração que os jogadores estão atuando em um time fraquíssimo e que se sobressaíram jogando no Vasco. Entendeu? Um time que lutou para não cair de divisão. E jogaram muito. PH, jogador de seleção, que tem que ir para a Copa do Mundo. O Ryan, um jogador que é a maior promessa do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro. Não estou falando mais do Estevão. O Estevão já acabou sendo uma realidade. O Estevão nem tem mais comparação. Mas do futebol brasileiro, a maior promessa é o Ryan. E não é tratado dessa forma. É tratado como um Zé Ninguém. Entendeu? Infelizmente, por conta disso aqui, cara. Da cor da camisa que ele veste. Fosse vermelho e preta, ou talvez verde e branca, ou talvez branca e preta, né? A do Corinthians. Talvez o tratamento seria diferente. Mas por uma camisa Cruz Maltina, é isso aí que a gente vê, né? Pede o prêmio da seleção, pede o prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro para 2 jogadores que não jogaram mais que ele. Inclusive um jogador lesionado. Um jogador lesionado ganhou o prêmio na seleção do Campeonato Brasileiro, só porque veste a porra de uma camisa vermelha e preta. Impressionante. Cara, agora vamos falar aí do mercado do Vasco. Como que está a busca por reforço? Mais cedo a gente trouxe aqui várias informações importantes sobre novos jogadores que o Vasco tem interesse. Se você não acompanhou, veja aí agora um trecho do que a gente falou sobre esses atletas. A primeira delas, o Vasco, segundo a Rádio Itatiaia. O Vasco está interessado em 2 jogadores do Juventude. Um deles a gente até falou aqui no canal, que é o atacante Gabriel Talhari. E o outro é o jogador Mandaca, o volante aí, que pode atuar em várias posições, jogador muito polivalente. Esses 2 jogadores estão na mira do Vasco. E além do Vasco, times como Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e também Red Bull Bragantino também monitoram esse jogador. Até agora, nenhum time apresentou uma proposta oficial pelos 2 atletas do Juventude. Foram um dos poucos destaques. Né? O Talhari, com certeza, foi o principal jogador do Juventude nesta temporada. E o Vasco demonstra interesse nessas 2 contratações. Jogadores aí medianos, né, cara? Eu não sei se tem tamanho para vestir a camisa do Vasco. Se destacaram no clube menor, mas a pressão do Juventude é diferente de jogar no Vasco. E certamente aí, não sei se seriam bons nomes aí para o Vasco em 2026. Eu espero algo a mais. Só que, como a gente falou, o Vasco não tem dinheiro, né? Quando você olha a realidade, não tem como você exigir tanto assim, porque com pouco dinheiro, cara, é isso que dá para fazer, né? É montar um elenco ali para tentar se manter na Série A, mais um ano de permanência, mas infelizmente, a gente voltando a falar de Série B, mais um ano falando de rebaixamento do Vasco, porque todo ano é isso, né? Todo ano é essa porcaria. Acabou agora o Campeonato Brasileiro. O mês que vem já começa de novo o Campeonato Brasileiro. O que vai mudar tanto assim no Vasco? Pouca coisa, né? A gente espera que muitos reforços cheguem ao clube. Só que talvez, se vier reforço desse nível aqui, cara, não vão agregar em tanto assim ao elenco vascaíno. Diferentemente de outros nomes que estão sendo especulados. Além desses nomes aqui, tivemos aí informações que também o Vasco tem interesse na contratação do atacante Johan Rojas, jogador que pertence ao Monte Rey, está emprestado ao Necaxa, ambos os clubes do México. Esse jogador já esteve na mira do Vasco no meio desse ano. O Vasco é o clube que tem maior interesse no atleta, devido aí ao Admar Lopes ter um apreço pela essa contratação.
No momento, segundo as informações, o Monterrey demonstra um certo receio em negociar o jogador com o Vasco devido à má fama do nosso clube de mal pagador. O atacante de 23 anos tem um interesse em atuar no futebol brasileiro. Além do Vasco, o Atlético Paranaense e clubes dos Estados Unidos, da MLS, estão interessados nesse jogador. É um jogador totalmente desconhecido para todos nós vascaínos, não acompanhamos assim a fundo o Campeonato Mexicano. Um atleta muito jovem, já passou pelo futebol do Equador, também jogou, já tem algumas temporadas que está no futebol mexicano e pode vir, quem sabe, parar aí no Vasco. E a grande notícia envolvendo uma contratação por parte do Vasco é, sem dúvida nenhuma, a possibilidade do lateral esquerdo Marcos Acuña, do River Plate, ser novo reforço do Vasco. A imprensa argentina já vem tratando aí com uma grande sondagem do Vasco, um grande interesse do Vasco em contratar esse atleta, e o Vasco está perto de tentar fechar essa contratação. A gente já falou aqui várias vezes no canal que é do interesse do Vasco contratar mais um lateral esquerdo aí para a próxima temporada, e o Vasco está querendo um lateral esquerdo de ponta. A gente já falou de vários nomes aqui no canal, desde Guilherme Arana, Renan Lodge, também teve o Sanabria, jogador que está no México, lá no Atlético São Luís, da seleção do Uruguai. Agora a gente falou nesses últimos dias aí do Bernabé, um ótimo jogador que está no ritmo internacional. Infelizmente o Internacional não caiu, que facilitaria talvez essa negociação com o Vasco. E também agora chega o nome do Marcos Acuña, que na minha opinião seria o melhor nome de todos eles. É um jogador que o Vasco precisa ter no elenco. É um jogador experiente, 34 anos, campeão de Copa do Mundo, vem de um grande clube do River Plate, estava jogando na Europa, jogou muitos anos no Sevilha, jogou no Sport Lisboa também. É um atleta raçudo, veste a camisa do clube que ele está atuando. O Vasco precisa disso. O Vasco não tem raça em campo. Jogadores são jogadores que aceitam tudo, cara. O Vasco não tem raça dentro de campo. O Vasco está precisando disso. Um jogador com sangue quente, um jogador que vai honrar a Cruz de Malta, vai representar o torcedor em campo. O Vasco não tem isso. O que chegou um pouco mais perto foi o Barros, com a sua determinação, com a sua raça, entendeu? Mas ainda é pouco, um jovem jogador. A gente espera que tenha jogadores experientes. O Vasco precisa de ter jogador cascudo. Esse aqui é o tipo de jogador que vai arrebentar a mulamba em clássico. É disso que o Vasco precisa. Entendeu? Não um cabaço igual o Hugo Moura, né? Não isso. Mas um jogador que luta pelo clube, assim como foi Guinha Azul, foi outros jogadores, até Yuri Lara, para você ter ideia. O Vasco não tem nenhum jogador igual o Yuri Lara, para você ter ideia nesse elenco. Não tem. Entendeu? Um jogador que representa o torcedor dentro de campo. Nem estou precisando ir tão longe assim. Um jogador que jogou Série B com o Vasco, representava o Vasco mais do que esse elenco frouxo desse ano de 2025. Entendeu? E o Acuña é um jogador excelente. Excelente, lateral esquerdo, de ótima qualidade. Até pouco tempo estava sendo convocado para a seleção da Argentina. Com certeza deve viver ainda a expectativa de jogar a próxima Copa do Mundo. Quem sabe, se ele vir para o Vasco, destacar, ganhar a titularidade do Piton, com certeza seria ali uma possibilidade muito grande para ele ir para a Copa. E ainda mais, se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, se o milagre acontecer, o Vasco jogar Libertadores, certamente ele vai querer vir para o Vasco, já que o River Plate foi para a Sul-Americana, não foi para a Libertadores. Esses aí são os nomes que o Vasco está buscando, cara. O Acuña, o jogador que, na minha opinião, como eu falei, é um atleta que pode ser muito importante dentro do campo, um líder, literalmente dentro do campo. Existe um forte interesse realmente do Vasco em contratar esse jogador, um jogador muito experiente. Lá na imprensa argentina vem sendo bem repercutido realmente o interesse do Vasco nesse atleta. Andei buscando muitas informações, de fato existe o interesse do Vasco no jogador. É um atleta aí que vem para disputar a posição com o Piton, acredito que ele vai ser titular, porque ele é mais jogador que o Piton. Mesmo veterano, ele é mais jogador que o Piton, um jogador de Copa do Mundo, campeão do mundo com a Argentina, titular. Porra, como que eu vou falar que o Piton joga mais que ele? Não joga, entendeu? E certamente aí é um ótimo reforço, gostaria muito de ver ele no Vasco. Outros jogadores aí, a situação do Talhari, Mandaca, esses atletas, cara, sinceramente, não sei se é boa pro Vasco, não sei se esses atletas viriam para agregar em alguma coisa, foram bem no Juventude, mas jogaram o Vasco outra coisa, um Vasco que pode ter uma pressão gigantesca, ser uma panela de pressão em 2026, se não ganhar o título da Copa do Brasil. Não é a melhor condição para o Vasco trazer esse tipo de reforço. Mas tem outro cenário que eu falei, já falei várias vezes no canal, não temos dinheiro. Se mudar esse panorama, pode ser que, quem sabe, jogadores venham aí de qualidade, jogadores de mais capacidade para vestir a nossa camisa. Vamos ver o que vai acontecer. Temos aí também essa situação desse atleta lá do Monterrey, um jogador que aparentemente tem interesse em jogar no Brasil, só que o Monterrey não quer fazer negócio com o Vasco devido à fama do Vasco mal pagador,
de ter caído diversas vezes no transfer ban da FIFA. Foi assim com o Esforza, o próprio Pumita, Manuel Capasso, que nem está mais no Vasco, foi inclusive futebol mexicano pro Atlas. Vários problemas fizeram com que o Vasco caísse no transfer ban, lógico, não era o Vasco totalmente, era 77 partes, mas caiu do transfer ban. Agora com o Pedrinho tem uma organização melhor, mas vai explicar isso para os mexicanos, né? É difícil convencer, bem difícil convencer. Vamos ver o que vai acontecer aí quanto ao mercado do Vasco. O cenário é esse, cara. O cenário é esse. Esses são os nomes. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal a qualquer momento. Se tiver contratação, confirmação de contratação, vamos trazer, porque dia 28 começa de novo o Campeonato Brasileiro, 28 de janeiro. Começa o Campeonato Brasileiro de novo. Aí, meu amigo, tem que estar com o elenco já bem encaminhado, cara. Eu sei que não vai dar para fechar o elenco até o dia 28 de janeiro, mas tem que ter pelo menos ali, cara, na minha opinião, pelo menos uns 7 reforços contratados, no mínimo. Porque precisa refazer o banco todinho. Só o banco do Vasco já é 11. Entendeu? E ainda precisa reforçar algumas peças no time titular, precisa de um volante de qualidade. Na minha opinião, precisa trazer mais um ponta de qualidade, que poderia ser o Brian Rodrigues, que seria um ótimo reforço. Já foi especulado várias vezes no Vasco. Essa aqui é uma opinião minha, não é informação. Eu estou falando que eu gostaria de ver o Brian Rodrigues no Vasco. Já que o Vasco está sondando o futebol mexicano, cara, porra, Brian Rodrigues seria o nome ideal. Jogador caro, é caro. Mas se ganhar a Copa do Brasil, tem que trazer ele. Tem que trazer ele. Porque para jogar Libertadores é esse tipo de jogador que a gente tem que ter no elenco. E quanto ao banco de reservas, o Vasco vai ter que reforçar muito. Mas muito mesmo e com qualidade. Senão vai cair de divisão. Como eu falei mais cedo, o campeonato começa dia 28. E se não melhorar o time do Vasco, o elenco, o Vasco vai entrar mais uma vez como o franco favorito a não cair de divisão, a lutar para não cair de divisão. O campeonato do Vasco vai ser contra Santos, Internacional, Coritiba, Atlético Paranaense, Remo, Vitória, também ali a Chapecoense, entendeu? Talvez outras surpresas, Corinthians, também é um time muito fraco mesmo o time do Corinthians. Por aí vai. Vamos ver o que vai acontecer, né? Comenta aí o que você espera do mercado do Vasco, você acha esses nomes aí interessantes para compor, reforçar o elenco na próxima temporada. Bom, pessoal, e o grande assunto do dia, sem dúvida nenhuma, é agora a Crefisa, meu amigo. Segundo as informações do jornalista Gilmar Ferreira, lá da Rede Globo, José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, tem se reunido constantemente com a diretoria do Vasco para discutir a possibilidade de investimentos na SAF do clube. José Roberto Lamáquia e Leila Pereira passaram os últimos dias no Rio de Janeiro, tendo algumas reuniões com políticos do Vasco. Essas foram as informações. Vale lembrar que a Leila Pereira tem mandato até o fim de 2027 no Palmeiras. As informações davam conta que era até o fim de 2026, mas foi atualizado aí pelo Gilmar Ferreira que é até 2027. A situação é a seguinte, quem está à frente nas negociações não é a Leila Pereira, é o José Roberto Lamáquia, que não é nada do Palmeiras. Entendeu? Exceto só marido da presidente do Palmeiras. Só isso. Ele é o presidente da Crefisa, ele é o dono majoritário da Crefisa. Claro, ele junto com a Leila Pereira. Mas hoje o cenário, para ele comprar a SAF do Vasco, ele que tomaria conta no primeiro momento. Se a Leila Pereira não ganhasse lá no Palmeiras, né? Não ganhasse uma reeleição. Hoje o cenário é esse, cara. As negociações estão acontecendo. A Crefisa quer comprar a SAF do Vasco, quer investir no Vasco, segundo essas informações, e vem tendo reuniões constantes com a diretoria do Vasco. Tomara que aconteça o mais rápido possível essa venda, porque não será conflito de interesse, até porque, como eu falei, a Crefisa não patrocina mais o Palmeiras, entendeu? A Leila Pereira é presidente do Palmeiras, mas quem escolheu foi os palmeirenses. Quem escolheu ela como presidente foi os palmeirenses. O José Roberto Lamáquia, que também é um outro dono da Crefisa, não tem nada a ver com o Palmeiras, além de ser um torcedor apenas, não tem nada a ver. A Crefisa não patrocina mais o Palmeiras, não injeta dinheiro no Palmeiras. Vai injetar no Vasco, que é o que a gente quer, que a gente espera, não é? Com certeza, com a chegada da Crefisa, possivelmente pode ser que o banco seja a nova patrocinadora master do Vasco também. Está em aberto. Não renovamos com a Betfair. A Betfair está fora do Vasco. Dia 1º de janeiro não tem mais Betfair no Vasco. Quem sabe pode ser uma entrada para a Crefisa, né? Até falei isso nos últimos dias. Com certeza seria o melhor caminho para a Crefisa iniciar os seus primeiros passos no Vasco, vindo com um patrocínio, como foi lá no Palmeiras. Como foi lá no Palmeiras, desse mesmo jeito, como patrocinador master, injetando dinheiro pesado no clube. Seria interessantíssimo para o Vasco ter a Crefisa já no dia 1º de janeiro ali como a nossa patrocinadora master, já iniciando ali investimentos no clube.
entendeu? Já com algumas garantias da SAF, entende? Isso seria muito interessante. A melhor notícia que poderia acontecer nesses próximos dias para o Vascaíno, exceto, claro, a venda completa da SAF para a Crefisa. Já o controle total para eles. Mas hoje o cenário é muito mais favorável para que a Crefisa entre como patrocinadora master, no primeiro momento, né? E também tem a situação do name rights, que isso é mais adiante. Se estiver reformando o estádio, estiver concluindo a obra, ou até antes mesmo, né, antes de começar, pode ser que a Crefisa já queira investir no Vasco, né? Tudo pode acontecer, mas hoje o cenário é esse. Está tendo reunião, está tendo coisas importantes acontecendo, está esquentando muito, e a Crefisa é a única empresa que quer comprar a SAF do Vasco. Não tivemos outras informações de nenhuma outra empresa. Se teve aí, foi somente sondagens, não teve nenhum nome vazado. Só a Crefisa hoje, sem concorrência, é a única empresa que quer comprar, quer gerir a SAF do Vasco em 2026. Vamos ver se vai acontecer. A gente torce muito para que seja um cenário muito favorável. A Crefisa, que já fez um empréstimo ao Vasco nessa temporada, empréstimo de 80 milhões de reais, que se viu para o Vasco equilibrar as contas, passar o ano no verde. O Vasco deu garantias importantes à Crefisa, deu garantia de 10% da SAF já nesse empréstimo, já dando mostras que a Crefisa já queria entrar no Vasco, entendeu? Injetar dinheiro, investir pesado, milhões e milhões no Vasco. E a gente torce para que isso aconteça, né? Esse investimento que a Crefisa pode fazer no Vasco pode mudar a vida do Vasco a partir do ano que vem. O Vasco, enfim, pode ressurgir no futebol brasileiro, assim como o Palmeiras fez. O Palmeiras estava acabado em 2015, quando a Crefisa assumiu. No fim de 2014, o Palmeiras quase caiu de divisão, por 1 ponto ou 2, não caiu de divisão. Já no ano seguinte, 2015, a Crefisa entrou, mudou a vida do Palmeiras ali em diante. 10 anos, praticamente. Entendeu? Com certeza a gente espera algo semelhante no Vasco e tomara que dê tudo certo aí, se Deus quiser. Vamos ter um investidor na SAF que, para mim, é a única solução para o Vasco mudar, para o Vasco voltar a ser forte no cenário nacional e cenário internacional. Somente o associativo não vai conseguir. Pode ser que o associativo seja responsável. O Pedrinho vem mostrando isso, mas não tem força suficiente para tornar o Vasco uma potência aqui no futebol brasileiro. Para isso, precisa de um investidor trabalhando lado a lado com o mesmo associativo, né? Que venha um outro, se não for o Pedrinho o presidente, o próximo presidente do Vasco, ter eleição no ano que vem, que venha um cara responsável. Não venha um cara com ego inflado, achando que ele vai ser o maioral, acima dos donos do futebol do Vasco. A gente espera que não venha isso, caso o Pedrinho não ganhe. Tem que ter humildade. O Vasco precisa de união. União é a palavra certa para que tudo possa acontecer entre o novo gestor da SAF, a nova empresa que vai gerir a SAF, também o associativo do Vasco tem que andar lado a lado, não como era o tratamento frio das 17 Partners. A gente não sabia de nada, somente através do Lúcio Barbosa, que era um pobre coitado. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Comenta aí o que você espera da situação com a Crefisa. Torcemos demais para que dê tudo certo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis!